A literatura produzida no Renascimento, além de Luís Vaz de Camões, que nós vimos no classicismo, pouco antes e pouco depois dele, teve outros nomes importantes de serem estudados, em virtude do grande impacto que eles tiveram na cultura ocidental. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender sobre Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, que são referências importantíssimas das mudanças literárias que ocorreram no início da Idade Moderna. Dante Alighieri foi o maior poeta italiano da literatura medieval e autor do famoso poema épico A Divina Comédia, onde ele relata sua viagem imaginária ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Sim, Dante é o personagem principal desta obra. Durante essa viagem dele, ele encontra mortos ilustres do passado ou de sua época, e ele aproveita para discutir fé e razão, religião e ciência, amor e paixão. Ele nasceu em Florença, na Itália, por volta de 25 de maio de 1265. Ele era filho de uma importante família da aristocracia e ficou órfão da mãe ainda menino. O interesse pelos textos bíblicos e pelos clássicos gregos e romanos, sobretudo as obras dos poetas, fez dele e contribuiu para que ele fosse tão importante e estudado até os dias de hoje. Dante alcançou a felicidade na literatura e o reconhecimento, mas não na vida amorosa. Ele, com 9 anos de idade, ele se apaixonou por Beatriz, sua prima, e juntos eles fizeram juras de amor e projetos para o futuro, mas seu pai tinha outros planos para o filho. Então, em 1277, no dia 9 de fevereiro, o pai decidiu que ele se casaria com Gemma Donati, filha de ricos aristocratas, que lhe entrega um grande dote. Seu casamento se concretizou somente em 1285, porque eles foram prometidos ainda criança. A ela, quer dizer, a sua esposa e aos quatro filhos do casal, Dante jamais se referiu em todos os seus escritos. Ele sempre se refere em seus escritos como ele se refere no grande poema épico A Divina Comédia, sobre Beatriz, ou Beatrice, como é chamada em italiano, a sua grande paixão que ele nunca esqueceu e que ela morreu precocemente em 1290. O Dante ele volta para a política, ele voltou-se para a política também, e ele militou ao lado dos guelfos moderados, os chamados brancos, que eram contrários às ambições do papado de dominar Florença. Então ele chegou a ser conselheiro e membro do Colégio dos Priores, onde desempenhou funções de destaque. Bom, em janeiro de 1302, os moderados são derrotados e Dante é acusado de corrupção no desempenho de cargo público e condenado a pagar pesada multa. Só que no dia 10 de março a sentença muda e Dante seria queimado vivo. Nós estamos falando de período medieval, Então ele era queimado vivo se assim ele continuasse em Florença, na sua cidade natal, na Itália. Então ele é exilado. Então, ao mesmo tempo que é um longo exílio, que é uma fase muito triste para ele, mas ela, em termos de produção literária, ela é muito rica. E durante esse exílio, ele escreve a sua obra mais importante, que é a Divina Comédia, que ele começou em 1304 e finalizou somente em 1321. Durante esse período de exílio que foi causado por essas disputas políticas em Florença, em que ele se envolveu. Inclusive, na primeira estrofe de A Divina Comédia, diz assim: a meio do caminho da vida, achei-me a errar por uma selva escura, longe da boa via, então perdida.
Esse poema aqui, ele lembra outro poema muito famoso do escritor modernista brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que escreveu No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então vocês vejam a intertextualidade que tem o texto do Carlos Drummond de Andrade com a primeira estrofe da Divina Comédia. Então Dante, ele inspirou muitos intelectuais, ele inspirou músicos, e na verdade ele é inspiração a muitas questões relacionadas às artes até os dias de hoje. Então ele inspirou não somente Carlos Drummond de Andrade, como Machado de Assis, ele inspirou o escritor Haroldo de Campos, inclusive ele inspirou um outro escritor brasileiro que escreveu o famoso livro Grande Sertões Veredas. E nessa obra do Grande Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, traz a questão da representação do inferno e do diabo, e que isso tem na Divina Comédia, que nós vamos ver agora. A Divina Comédia, ela é escrita em versos e divididas em 3 partes que são bem distintas: o inferno, o purgatório e o paraíso. O personagem principal é o próprio poeta, o Dante. Bom, o Dante, ele é acompanhado por Virgílio, um poeta, autor do poema épico Eneida, que é um dos clássicos da literatura ocidental, que nós vimos no início das nossas aulas de literatura. Nas 2 primeiras partes, ele é acompanhado pelo Virgílio. E na terceira e última parte, ele é acompanhado por quem? Por Beatriz, o seu grande amor. Então, a Beatriz, ela está presente aí na Divina Comédia. A Divina Comédia, ela é narrada em primeira pessoa, composto de 100 cantos em tercetos, tá? Cada parte com 33 cantos. Sua estrutura é relativamente simples, o poeta é um narrador, sentindo-se perdido numa floresta, simbolicamente o pecado. Na sexta-feira da paixão do ano de 1300, ele encontra o espírito de Virgílio, que é a razão, o maior dos poetas, né? Virgílio o salva e o conduz ao inferno, reino das trevas, vale do abismo doloroso, e ao purgatório, onde eles ouvem histórias e observam os tormentos de uma variedade de pecadores que ali purgam seus erros. Bom, a parte do inferno, né? Então é dividido em 3 partes. A primeira, o inferno. No inferno, ele é visto como um vale profundo, como tem a imagem aqui ilustrando essa representação do inferno, gravura da edição de 1520. É visto como um vale profundo em forma de funil, é formado de círculos que vão se estreitando à medida que cresce a gravidade das penas dos condenados. Então as imagens vistas por Dante tornam-se cada vez mais sombrias ao passo que ele desce ao vale infernal. Então, essa é a parte mais famosa da obra, o Inferno de Dante. Inclusive, ele inspirou músicos, ele inspirou, inclusive, Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa, quando fala nessa questão do como é que é vista a representação do inferno. Então, o poeta ele descreve em detalhes como seria a divisão e a hierarquização dos pecados e dos castigos, citando exemplos de personagens históricos famosos e descrevendo seus pecados e suas penas. Segundo Dante, o inferno seria um cone com um vértice para baixo formado por 9 círculos. O primeiro chamado limbo, que está aqui em cima, ó. O primeiro chamado limbo.
abrigava virtuosos que, por serem pagãos, não têm acesso ao paraíso. Neles reside, por exemplo, Homero, Sócrates e Platão. O último círculo, reservado aos traidores, apresenta em seu centro Lúcifer, o anjo que traiu Deus. Ainda guiado pelo Virgílio, pelo poeta Virgílio, Dante visita o purgatório, e também em formato de cone, porém com vértice para cima. Este é composto de 7 círculos, conforme os 7 pecados capitais. Olha só a sacada desse cara. Orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza e prodigalidade, gula e luxúria. Nele, os pecadores arrependidos em vida expiam seus pecados para que possam posteriormente ter acesso ao céu. Já no topo da montanha fica a divina floresta, espessa e viva do paraíso terrestre, onde Dante se encontra com quem? Beatriz, e se despede do poeta Virgílio. Ele não somente é guiado por sua amada Beatriz, como por São Bernardo. E o paraíso é composto de um grande número de camadas, e na última camada o poeta encontra Deus. Bom, a Divina Comédia, ela representa o julgamento moral e político de Dante, às vezes extremamente severo, mas que simboliza ao mesmo tempo o sonho de modificar a humanidade, mostrando que as verdades eternas que ele descobriu. Inclusive, o Inferno de Dante, ele inspirou jogos de videogame, como inspirou inclusive essa banda de heavy metal, que aqui tem um trecho da música, que o título é traduzido para o português, é o Inferno de Dante, e ali ele fala, inclusive na música, ó, pelas ardentes cavernas navegamos, Virgílio ao meu lado, meu guia e mestre, ó, a intertextualidade com a Divina Comédia, procurando as 9 planícies do inferno, a sabedoria infernal deverá encher a minha alma. E assim segue a música, e se vocês tiverem curiosidade, se vocês curtem heavy metal, essa pegada mais pesada, vocês podem botar no YouTube e escutar a música. O Francesco Petrarca, esse poeta italiano, ele é considerado o pai do humanismo. A expressão doce estilo novo nós aprendemos nas aulas anteriores, que é uma criação de Dante Alighieri, com quem o pai de Francesco Petrarca, em 1302, partiu para o exílio. Petrarca, na verdade, ele foi muito habilidoso ao exercitar esse doce estilo novo em sua poesia, como foi também muito importante para aprimorar a forma do soneto. Então, o soneto, que são os 2 quartetos e 2 tercetos, formados por 14 versos, ele deu uma forma, assim, ao soneto que contribuiu para dar um lugar de destaque na literatura universal. E esse doce estilo novo, que o Petrarca foi muito importante, esse estilo ele se caracterizava, entre outras coisas, pela valorização da inspiração para além da vertente mística, pelo uso dos versos decassílabos e duodecassílabos e do soneto. Bom, então ele foi responsável pelo incremento desta forma soneto. Inclusive, o soneto ele foi trazido para Portugal, pelo poeta português Sá de Miranda, que nós aprendemos na nossa aula anterior, quando a gente viu Luís Vaz de Camões, quando a gente aprendeu sobre o classicismo.
Bom, os sonetos do Petrarca, eles estão publicados no livro O Cancioneiro, onde está reunido 360 poemas do autor. E o tema amoroso, ele é celebrado em versos cuja musa é a amada Laura. A Laura é o seguinte: em 1348, Petrarca perdeu vários amigos, inclusive a sua amada durante o surto da peste negra. E ele sempre menciona e celebra este grande amor nos seus versos. Encerrando então a tríade de autores italianos que tiveram enorme influência na construção do Renascimento, surge o nome de Giovanni Boccaccio, cuja obra Decameron, composta de 6 novelas, é considerada a primeira narrativa realista da literatura medieval. Embora inserido na Idade Média, ela marca um período de transição. Apresenta mudanças no modo de enxergar o mundo que contribuíram para o surgimento do Renascimento, como o deslocamento do plano espiritual para o terreno, no qual a natureza e não mais o espírito dita a conduta humana. Isso a gente vai ver agora bem essa questão da conduta humana e não mais o espírito ditando, né, o comportamento com Decameron. Bom, o Giovanni Boccaccio, ele tem uma história muito interessante, né? Ele foi filho ilegítimo de um rico mercador florentino. Depois de passar a juventude em Florença, ele foi enviado a Nápoles pelo pai para se familiarizar com o mundo dos negócios. Bom, ele acaba abandonando o comércio e começa a estudar direito, línguas clássicas, e iniciou sua produção literária com uma série de poemas amorosos. Não se tem muito ao certo se Giovanni Boccaccio nasceu em Florença ou Certaldo, em 1313, e morreu em Certaldo em 1375. Bom, ele encontraria o desejo do pai e queria que ele fosse mercador, e ele segue outro caminho e faz com muita excelência o trabalho da escrita. O Decameron, que é composta de 100 novelas que ele escreveu entre 1348 e 1351. Do que se trata? É um romance que fala de 7 mulheres e 3 homens que decidem fugir da peste que assolava a cidade de Florença, na Itália, em 1348. Os 10 partem juntos para uma casa no campo, onde ficam por 10 dias a fim de se proteger das doenças e celebrar a vida. Todos os dias, cada um dos grupos contava uma história e os relatos giravam em torno de paixões, sexo, infidelidade, enfim, tudo que havia de pecaminoso e proibido numa sociedade medieval. E por que essa obra mudou a humanidade? O livro, ele apresenta as mulheres até então relegadas ao segundo plano, equiparadas aos homens. Agora elas estão com os mesmos direitos de usufruir os prazeres da vida, como o amor, a liberdade, o sexo e as aventuras. Mas o que mais perturbou a realidade daquela época foram o realismo e a sensualidade da narrativa. Nada então havia sido tão chocante como os termos explícitos de Decameron, que ocasionaram as mais duras críticas e todos os tipos de censura das autoridades religiosas. Ficou curioso em ler Decameron? É muito bom. Então leia, a gente consegue baixar, já é domínio público essa obra. E ela é muito legal. Gostou da videoaula? Tá curtindo aprender literatura? Então te inscreve no meu canal e dá uma curtida nessa videoaula. Até a próxima!